reunidos aqui hoje para poder gravar o curta para o professor Rodrigo Guimarães sobre política, um tema livre na Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha. A galera reuniu aqui para poder dar uma contribuição do que pouco eles sabem do tema livre política. Pode começar quem quiser aí, gente. Primeiramente, para abrir o debate, a gente tem que saber quais a função do prefeito e vereador, porque muita gente não sabe essa função e vota por votar, entendeu? E tipo, votar por votar não compensa, a gente sai no prejuízo sempre. Então vamos estar falando aqui sobre a função do prefeito. O prefeito dentro da cidade ele é um agente político superior. Ele deve agir como comunicador e defensor da cidade perante a Câmara Municipal e defender o intuito de zelar pelos interesses da população e do bem-estar do pessoal. A função do vereador, o vereador simplesmente ele é o quê? Ele é membro da Câmara Municipal, seu cargo está no Poder Legislativo, mandato de duração de 4 anos. Principais atribuições dos vereadores é representar a população criando leis que beneficiem os municípios e fiscalizem os gastos públicos do Poder Executivo. A política seria o quê? A política, nada mais nada menos, é a arte ou ciência de governar, direcionar e administrar nações ou estados. A arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido, influência da opinião pública, no caso a gente, aliciação de eleitores, entre outros. A gente tem que colocar também que as pessoas vão votar, mas sim votar por votar, só porque são obrigadas. E isso faz com que onere um grande problema, onde as pessoas votam em pessoas sem compromissos de trabalhar pelo povo, de melhoria de infraestrutura, na educação, saneamento básico, coleta de lixo, e não são cobradas por esse serviço. Por elas não serem cobradas, as pessoas ficam deixadas de lado e a gente não vê o resultado do nosso voto. Mas muitas vezes isso acontece porque a maioria das pessoas que votam são pessoas desinformadas, não sabe qual é a função do prefeito, não sabe qual é a função do eleitor, principalmente para que eles foram eleitos. Porque muita gente vota neles por compra de voto. E também não se interessa, né? Eu acho que existe um problema cultural das pessoas, dos eleitores já não gostarem de política e já terem uma visão pré-definida do que é o político e já não querer se ligar àquilo e nem entender aquilo e nem procurar saber o que é aquilo e nem procurar saber em quem estão votando e se em quem estão votando está sendo mesmo eleito, porque você vota numa pessoa, mas vai ser eleito o primeiro da sigla, na verdade, você está votando no partido e não no vereador ou no... Quer dizer, o prefeito é mais direto porque é o cara que está se candidatando ao cargo do executivo, mas o vereador vai ser eleito o primeiro da sigla. Então existe uma falta de entendimento da população do que é política e existe uma imagem de política construída na nossa sociedade de que é uma coisa ruim, é uma coisa que só pessoas que roubam, pessoas que não têm interesse com a população e não despertam o interesse da população naquilo e para tentar entender aquilo, para tentar lutar por uma coisa melhor também. E sabendo que se eles juntar todo mundo, eles podem eleger, mas também podem tirar. Como este ano, gente, é ano de eleições, eu acho que como a gente que busca por nossos direitos, acho que a gente tem que cobrar mais, temos que ir mais, entendeu? Nos representar e representar quem são passados para trás, que na verdade muitos na política são passados para trás com votos comprados, e isso é errado, a gente tem que conscientizar a população. Então, a gente focando um pouco na nossa cidade, com a política dentro da nossa cidade, a gente pode observar vários erros que ocorrem aqui dentro. Que um principal de todos, com a gente debatendo aí, conversando sobre política com muita gente daqui da universidade mesmo, um relato que eu achei muito importante de uma pessoa que ela falou que tem gente lá dentro que está com mais de 3 mandatos,
lá dentro já está há muito tempo e não faz nada a população. Não faz nada, é gente que está lá por dinheiro e não por interesse de ajudar o próximo, o que a população pobre, porque rico não precisa de política para nada, que ele já tem a vida dele feita. Mas o pobre precisa sim, porque ele precisa de uma rua boa, ele precisa de um melhoramento de creches. Eu que sou mãe, eu posso falar que em Diamantina está escasso de creche. Em Diamantina você pode ver que para você achar uma creche você tem que dormir em fila. E tem o prefeito, o vereador e quem está dentro da Câmara não está pouco se lixando porque a população precisa, o que a gente precisa. Tem muita gente que fala que lá dentro há um debate entre Câmara Municipal contra o prefeito, que o prefeito fala a Câmara não apoia, que foi dito uma lei que ele queria que quem tivesse dentro da Câmara tivesse pelo menos um nível superior. Um nível superior por quê? Quem está lá dentro precisa de ter um estudo para saber qual é a função dele, o que ele precisa, quais são os seus direitos e principalmente os seus deveres. Qual a melhor coisa ela está fazendo para a população da cidade em si, né? Nem só para a cidade, para todos que estão interligados com a política da nossa cidade, no caso nem só Diamantina, podemos focar também nos municípios que são os que mais precisam, que são os que precisam, que acaba que a prefeitura deixa de lado o esporte, deixa muita o lazer, escassa, né? deixa a saúde das pessoas ali como se fossem animais. Você vai num hospital hoje aqui, ó, fala SUS, tem é isso, o básico, aqui. que é o básico, que é gente, água encanada em casa. Você vai rede de esgoto. Você vai em demais localidades aqui próximas. Você pode ir aqui mesmo, não precisa fugir tão longe, não. Rio Grande, um exemplo que a gente tem, Rio Grande, gente, que está próximo do centro básico e tá ali o esgoto precário. aberto. E toda vez em época de campanha, eles falam que vai melhorar aquilo ali, vai fazer o tratamento do esgoto e tal, mas nunca que fazem isso, sabe? Sempre deixa céu aberto. A questão que volta é que a pessoa que tem que estar dentro da prefeitura tem que ter um ensino superior, por quê? Para ter um conhecimento do que quais os deveres dele a ser cumprido. E não ficar mamando nas tetas do governo, não. O prefeito fez essa lei falando que o quê? Quem tivesse dentro da prefeitura, dentro da Câmara, tinha que ter pelo menos um curso superior. Gente que estava lá há mais de anos mamando. Desacostumados, né? Fizeram o quê? Fizeram um baixo-assinado, foram contra o prefeito, por causa que se essa lei fosse aprovada, eles saíram fora. Eles fizeram o prefeito redigir a lei que ele criou, que ele ia passar para a Câmara, para quê? Para voltar com a lei. No caso, ele queria que quem tivesse lá dentro tivesse um nível superior. Como lá dentro, querendo ou não, a maioria não tem nível superior, eles fizeram o quê? Juntaram, bateram o pé com a Câmara e foram no prefeito para ele redigir a lei para deixar eles continuarem trabalhando, não exigir um ensino superior. E podemos ter certeza que tem alguns vereadores também que às vezes nem estudo tem, às vezes é analfabeto, e votando por leis lá, que são um absurdo isso, gente. Isso é uma coisa banal praticamente. Criando leis que para eles não sabem nem o que tá votando ali para as leis deles ali, entendeu? Além do desequilíbrio que acaba gerando entre o legislativo e executivo, que na verdade deveriam colaborar para conseguir fazer uma sociedade melhor. Mas a questão, brigas partidárias, mas essa a questão vai que um contra o outro, o povo que está lá dentro, depois que são eleitos, ele tá pouco se importando pro povo. Eles estão querendo o seu bem próprio, gente. O dinheiro que entra, eles não querem dividir. É muito porque as pessoas, elas quando estão em época de eleição, elas falam uma coisa na campanha, mas o interesse dela é o interesse próprio e não o interesse da população quando está lá dentro. E a falta de conhecimento, às vezes, das pessoas, acabam elas não indo buscar esses direitos. E ocasiona muito, acaba sendo uma coisa muito costumeira na cidade das pessoas que entram para nos representar, buscam seus interesses próprios e a população fica a par. Então, galera, isso é o debate que a gente podemos estar fazendo e essa é a nossa ideia que a gente tem sobre a política que está ocorrendo dentro da nossa cidade. Infelizmente não é das melhores, que a gente tem muita coisa. O tema político em si
se a gente for parar para discutir mesmo, a gente vai gravar horas e horas, e vamos ficar indignado, porque o povo tá indignado, e isso mostra as lutas que a gente vai para a rua para mostrar que a gente tem direito sim, e se eles estão lá dentro, foi a gente que colocou e a gente tem o poder de estar tirando. E como nós, universitários, a gente tem que estar levando por demais quais são os nossos direitos e principalmente os deveres que essa pessoa que a gente elegeu tem que estar cumprindo. Então, esse foi só um debate simples para poder a gente terminar o curso da gente aqui. Eu só queria agradecer a galera aqui também por ter ajudado. E muito obrigado mesmo, gente, por estar no curso aí. Estou aqui na Faculdade Diamantina para poder entrevistar o Lobato sobre política, voz livre da região de Minas Gerais. Aí pode... Pois é, sobre política no Brasil, eu acho que a gente tem duas coisas importantes para pensar. Uma delas é que nós normalmente imaginamos que o brasileiro é um eleitor de baixa categoria, né? Um eleitor que não liga para programas, não liga para ideias, né? Que só vota de acordo com interesses mais particulares, amizade, interesses materiais. Essa imagem do eleitor brasileiro como um eleitor de baixa qualidade é uma imagem que a gente precisaria superar, né? Não existe esse eleitor padrão, esse eleitor bem qualificado, esse eleitor que sabe inteiramente de tudo que acontece na política. O eleitorado brasileiro, na verdade, não é pior do que o eleitorado americano ou do que o eleitorado europeu, né? De qualquer forma, uma coisa importante é que nós temos, em geral, um nível um pouco pequeno de informações sobre o sistema partidário, sobre o sistema de governo, né, sobre os regimes políticos que nós adotamos. E aí o eleitor muitas vezes acaba sendo capturado por mensagens atraentes, mas pouco consistentes, né? Então, no fundo, a gente ainda tem um déficit de educação política, mas ela não é tão grande como normalmente se fala, né? O problema não é o brasileiro não sabe votar. O problema é que muitas vezes votar no Brasil é efetivamente difícil, né? Por causa do número de candidatos, do número de partidos, do modo como as campanhas são feitas, né? E das próprias dificuldades que cada eleitor tem de acompanhar Congresso, Prefeitura, Câmara de Vereadores, né, no seu dia a dia. E aí a escolha fica mais difícil, muitas vezes sai uma escolha equivocada. Beleza? Beleza. Ô Lobato, beleza? Brigadão. Então, e desculpa te molar nessa caminhada. Sem problema. Você que